Bem-vindos ao DWBRcast, que abertura em comum. Somos Fred e Thaís, gravando do Last Gen Saloon. Pessoas, saiu de coração essa, verdade. Essa foi muito boa. Essa foi feita assim com toda a criatividade Com certeza. de hoje, porque nós viemos falar desse arco com muita cantoria, esse arco maravilhoso. Esse arco eu gosto muito, que ele tem aquele cheirinho de série de faroeste, aquele cheirinho de Bonanza, de Bat Masterson. Que arco é esse, Thaís? The Gunfighters! Sim, cara, The Gunfighters, esse arco super bacana, que eu garanto pra vocês que é melhor do que minhas qualidades aí de cantor. Ah, com certeza. É nada, tava mó bonitinho. Tá Gostei bonitinho, do foi jeito que você feito de fez. coração, foi feito de coração. Sim, sim. E esse é o 8º arco da 3ª temporada de Doctor Who da série clássica. Sim. Foi a hora em 1966. Sim, 66. E temos aí o primeiro doutor, Steven e Dodo. Um daqueles arcos que se salva nesse mar de recon que a gente tá entrando, né, cara? Isso. A gente tá tendo uma época aí com muitas recons, vai ter mais pra frente. Vixe. E o Gunfighters é um que se salva aí, que Graças ajuda a gente a a dar Deus. aquela respirada. E é um arco muito divertido, né, Sim, cara? é bem gostoso, ele é bem comédia, ele é bem pastelão, ele é super faroeste, então E- é gostoso de assistir, né? Sim, sim. E o bacana é que ele é um episódio histórico também. Sim, porque lógico. tanto os personagens que aparecem nesse episódio, quanto o evento, né, que é ali o tiroteio em OK Corral, existiu na vida real. Existiram de verdade. O da série, ele toma algumas liberdades, ele É. tem alguns errinhos históricos, mas a gente vai comentar sobre isso. Mas, Isso. no geral, ele é um ótimo episódio histórico. Muito. Um dos mais divertidos que eu já vi até hoje, Com inclusive. certeza. E o Harnell tá ótimo, Sim, como sempre, né? O Dr. Caligari, o Né? Steven Regrets e a Dodo Dupont estão maravilhosos nesse Adorei Dodo nesse Dupont tocando arco. piano. Exato, ou E não. Steven cantando. Sim. O senhor Regret cantando, não é Exatamente. verdade? Então, antes de nós irmos ali pro Last Chance Saloon pra revisar esse arco maravilhoso, vamos dar uma paradinha ali no correio aqui dessa nossa cidadezinha de Velho Oeste pra pegar as cartinhas que chegaram hoje. Isso aí, vamos lá. É hora da cartinha no DWBRcast. É meu momento favorito desse lindo podcast. Caraca, todos os blocos a gente vai começar cantando. Ué, se todos os blocos começam com uma música no arco também. Agora Pessoal, toda desculpa por isso. hora vai ter musiquinha aqui. Vai ter Gente, musiquinha. no DWBR. Gente, pelo amor de Deus. Não, sério, vamos lá. Vamos. Hora das cartinhas. Sim. Nossa, tô até assim. E, claro, né, o nosso último episódio aí foi o Artesão Celestial, né? O Sim, Celestial Toy Maker. Lembrando, né, sempre bom lembrar que a gente sempre lê as cartas referentes ao Isso. episódio da época. Então, review da série clássica, a gente tem carta da série Cartinha clássica, da série clássica. moderna e por aí vai. E Torchwood e tudo Exatamente. mais. E aí o nosso e-mail de hoje é do Ale Brito. Alonzi queridos. Queridos. Antes de falar de Celestial Toymaker, gostaria só de acrescentar uma observação na reflexão sobre a escravidão que o Ian trouxe na cartinha sobre The Ark. Ah, é verdade. Nossa, Então, olha tá lá. acontecendo muito isso, né? É, né? A thread. É, a thread dos e-mails. A galera É. tá se conversando pela sessão de e-mails. O que acontece é o Isso. seguinte. Quando a gente tava revisando aí o Celestial Toymaker, a gente lê um e-mail sobre The Ark, em que o Ian, né, ele falou pra gente aí sobre... Ele questionou sobre esse lance que o doutor e a galera da TARDIS só se preocupou com a escravidão quando era a escravidão humana, mas não ali... Não com os monoides. Quando os exatamente. monoides estavam sendo escravizados, pra ele tava tudo Tava bem. tudo bem, é. Tudo bem, sem problemas. E aí, né, aqui o Ale vai explicar qual é... A visão dele disso. Isso. Tá. Eu acredito que essa ideia tenha passado tão despercebida por nós, porque quando os monoides estão sendo escravizados, é uma escravidão velada, entre aspas, né, por assim dizer. Talvez tenha até sido proposital. Afinal, os humanos faziam questão de se comunicar com os monoides numa espécie de linguagem de sinais. É, eles não falavam. E inclusive há um julgamento no primeiro episódio em que os monoides participam diretamente na decisão do juiz. De fato, eles fazem parte verdade. do tribunal ali, que eles É. ficam julgando o pessoal, então... Tá. É que era uma escravidão. Sabe o que me lembra? Os Uds, né? Que era uma. Era Super, escravidão, super só lembra que os eles Uds. falavam, não, mas os Uds gostam, né? O que não diminui o fato O que não de ser diminui, escravidão, né? exatamente. Só que, é claro, há uma divisão social entre as espécies Aham. e uma superioridade humana visível. Sim. Isso realmente é inegável, né? É praticamente somos todos iguais, mas uns são mais iguais do que outros. É, o Animal Farm, né, cara? É. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são São melhores do que são outros. mais iguais do que outros. Isso.
Sobre o Artesão Celestial, a minha nota é um capaldão já com a Bill, nota super Olha aí, alta. quase um 13 já. Isso. E ele fala, ó, essa sequência de The Ark, Celestial Toymaker e Gunfighters é de um ritmo admirável. Sim. Apenas só que a gente tem uma parte aí que é recall, mas... Exatamente. Mas o Gunfighters é muito bom mesmo. Pois é. Com certeza, The Celestial Toymaker é o arco que mais sinto por ser recon até agora. Aí, viu? A gente também. Aquela cena deles chegando na tarde, dançando com as bailarinas, por exemplo, só fez sentido pra mim ao ouvir o review. Olha aí. Você tá vendo como é difícil entender só no recon? E você tá vendo por que o review é importante? Porque tem É, muita gente. A gente, como a gente lê muita coisa em volta, né? A gente consegue descrever minimamente, mas quem tá só vendo as E tentar imagens... desvendar alguma coisa do que tá acontecendo ali na cena. Legal, bom saber que a gente tá ajudando as Pois pessoas a fazerem é. uma imagem mental melhor. Fico feliz. Pois é, ele falou até, valeu, Thaís. Olha aí. Muito de nada. Muito de nada. Muito de nada. E é isso, mal posso esperar pra ouvir as curiosidades sobre The Gunfighters, meu arco favorito da terceira temporada. Olha aí, bacana. Abraços, Alebrito. Alebrito, muito obrigado pelo seu e-mail. E você não vai ter que esperar muito agora, porque a gente já vai falar de Gunfighters, tem né? bastante curiosidade bacana nesse Tem várias arco, né? coisas legais de se falar. Como a maioria dos arcos históricos, acaba que tem bastante curiosidade legal, né? Mas ele falou uma coisa certa, né? Essa terceira temporada, apesar de todos os problemas que estavam rolando nos bastidores, entrega episódios muito legais, Sim. né? Eu acho que tá indo muito bem Eu até gosto, agora. eu gosto muito do Gunfighter, ele falou que eu acho que é o favorito dele. Aham. Eu botaria ele aí abaixo do Toymaker. Eu gosto muito desse Toymaker, mas eu gosto demais de Gunfighters também. Pois é, ainda ajuda o fato de existir o arco, né? O Toymaker, Sim, infelizmente, sim. já De é fato. recon, né? De fato. Então, cara, maravilhoso, valeu pelo seu e-mail e vamos continuar essa progressão boa de episódios, não é verdade? Sim, com certeza. Lembrando aí que se você quiser mandar sua mensagem pra gente, quiser mandar aí sua cartinha pra ser entregue ali por um carro desses antigos de puxado a cavalo aí do Velho Oeste, você manda pra qual e-mail, Thaís? podcast@drrubrasil.com.br. Isso aí, então vamos aí finalmente para Last Chance Salão pra revisar o nosso arco do Velho Oeste de hoje. Vamos lá! Começar o bloco cantando é bem cansativo, viu? Vamos parar de cantar e começar esse review. Sim, pelo amor de Deus, vamos parar essa cantoria. Se você viu Gunfighters antes de escutar esse podcast, você tá entendendo porque que a gente tá tendo que cantar todo o começo de bloco aqui no podcast, porque é cantoria. Se eles tirassem toda a música Não, dele, e eu adoro assim, as músicas desse arco, tá? Só- Não, também gosto. antes de falar, porque o Fred tá zoando. Não, Tá eu tô zoando. zoando, mas eu gosto. Mas porque a isso- zoada é uma homenagem. Não, justamente porque assim, o lance de ter essas cantorias de salão é muito filme de Velho Oeste / série Velho Oeste. Com certeza. Entendeu? Então não deixa de ser uma homenagem da série pra esse modelo de narrativa mesmo. Ah, sim, claro. Né? Mas Só que a verdade é dita, se eles tirassem toda a cantoria, o arco só tinha 2 episódios. com certeza. Não, é muito louco, porque como é sempre o mesmo ritmo, a música É. gruda na cabeça. Então, assim, você sai do arco cantando tudo que você vê pela frente. Sim, eu entendeu? bebi um copo d'água. Tipo, não tem como escapar do Mas ritmo, essa que é a ideia. né, da ragatanga aí do Gunfighters. Do Last É, Chance Salão. Enfim, gente, vamos lá tentar revisar Inclusive- esse arco em prosa, não em cantoria. Não em cantoria. Apesar de que parte do nosso sangue nos destina aí repentista Verdade, nasce, né, nessa hora. verdade. Minha bisavó era do Nordeste, Meu seu pai era pai do era do Nordeste. Nordeste. Então tem um pouquinho Minha aqui. família é nordestina. É verdade. Mas só um parênteses antes de começar, o pessoal do nosso grupo do Telegram, eles estavam falando, quando vocês forem revisar, vocês têm que cantar, né? Tá aí, tá cantado, sou feliz. Tá cantando pra bastante. caramba, já Espero cantamos que vocês sejam felizes. várias vezes aqui. Nosso EP sai em breve. Espero que vocês gostem. Chega! Não, Então vamos beleza. lá, vamos lá. The Gunfighter. The Gunfighters, 8º episódio, terceira temporada. Tá acabando a Era Hardner. Tá acabando a Era Hardner. Cada arco que cara. passa, a gente tá mais perto aí do Patrick Troughton. né? A gente já tá quase se despedindo de A terceira Steven tá quase Dodo. acabando, né? Tá quase acabando, tá bem próximo já. Steven e Dodo tão pra sair. Aham. E é foda, porque eu gosto muito dessa dinâmica entre eles. Eu acho que Steven e Dodo se deram muito bem um com o outro e Sim. com o doutor. Essa dinâmica, ela tá bem interessante. A Dodo é uma graça, né? Sim. Eu acho ela muito querida. É que, assim, a Dodo, ela me lembra um jeito, tipo, ela é uma Susan 2.0. Ela é uma assim, Susan mais madura, ela é uma pouco. Susan um pouco menos bichinho assustado.
Sim. E o Steven é aquele lance que a gente sempre fala que ele, por ser o oposto do doutor, ele é um cara mais jovem, ele é mais energético e tal, combina muito com o doutor, porque fica aquele lance meio... eu sempre esqueço aquele nome daquele filme lá, francês, que tem os velhinho e o cara mais novo. Ah, sim! Os Intocáveis, Os né? Intocáveis. É uma parada meio Isso, é maravilhoso Intocáveis. esse filme, gosto muito desse filme. E é bem isso mesmo. Eu acho que o Steven já tá num ritmo super bom com o doutor há vários arcos já, porque ele tá aí faz tempo, né? Desde Bárbara. E a Dodo entrou agora, mas ela conseguiu capturar a essência de viajar De na ser uma Tardes companion, e de ser uma companion muito bem. Nesse que ela é arco, ávida, ela tá né? fantástica. É que parece que assim, ela é ávida por aventura. Esse é o lance dela. Isso. Você vê que quando ela chega... Ela é bem cheia de energia, Quando assim. eles chegam em Thompson City, que aí ela vê, a gente tá no Velho Oeste, tal, não sei o quê. Aí, E ela tá super empolgada, logo né? depois aparece o Wyatt Earp, né? É. E ela fala, você é o Wyatt Earp? Nossa, sempre quis te conhecer. Então, você vê que ela é sempre muito assim... gostoso ela isso. tá sempre uma voltagem acima, né? Na É muito empolgação. legal quando o episódio te leva para um episódio histórico e Sim. um personagem fala: Nossa, eu sempre quis conhecer essa pessoa, ou, tipo, se admira, tipo, e a pessoa da vez é a Dodo a fazer isso. É. Então é mó legal, é isso muito gostoso. Faz ela ser um pouquinho do telespectador também, né? Claro, o tempo todo. Sim. E aí, né, a gente chega aí no Velho Oeste com a desculpa da dor de dente do doutor, Porque o grande né? lance é o seguinte, assim que a gente sai de Celeste Toymaker, eles vão comemorar ali comendo uma bala toffee, Come doce. uma Sete Belo, sei Isso. lá. E aí quando o doutor morde, o dente dele começa a pitar de dor, e aí, ele tá doendo, não sei o que, e o episódio acaba. Qual o lance? Eles aparecem ali, já saem da Tardes, já em Thompson City, né? A cidade que existiu, lá no Velho Oeste, tudo mais, no Arizona, blá blá blá. E o lance é que o doutor não sabe onde eles estão. Eles falam, Não, sei onde a gente lógico tá. que não. Aí, cara, será que a gente tá no passado? Aí ele fala, deve ser. Será que é o Velho Oeste? Provavelmente. Então, assim, desde sempre a gente vê como a Tardes que leva o doutor pra onde ele precisa. Porque, assim, ele tava com dor de dente. A Tardes começou a mexer e eles pararam Achou em um lugar um dentista, aonde tinha não só um dentista. Um dentista tipo, famoso. Um dentista famoso. E que dizem aí as entradas históricas que tão bom quanto ele era pistoleiro e apostador, o Doc Holliday era um puta dentista também. Então, tudo bem, né? A Tardes poderia ter pensado assim, vou levar ele pro ano 5 milhões, onde as pessoas consertam dentes só olhando, sem dores e sem agulhas e sem nada. Não, vamos levar pro Foda-se. Velho Oeste. Vamos botar no Velho Oeste pra ele arrancar com um alicate de obra o dente do doutor. Não, e sem anestesia, claro. Ele já bebeu um mel ali, né? Bebeu um mezinho, só que o doutor não quis beber ali, então teve que sentir a dor, dá né? uma mentira que ele fala, não, eu não bebo, eu não encosto em álcool. A gente sabe que, na verdade, Mentira. que ele tem até a cabinezinha ali que tem o conhaque que a gente conhaque. descobre em Twice Upon a Time. É verdade, é verdade. Você não engana ninguém, doutor. A gente sabe dos seus segredos. Uma vezinha ou outra não tem problema. Não Acho pode que não tem problema. secar uma garrafa, né? Mas Não. tomar um conhaquinho assim quando você tá solitário, tá na noite fria. O companion morre, né? Pois é. Acontece de vez em bastante, quando na vida dele e verdade. tal. E nisso ele fala, bom, beleza, vou procurar esse dentista aí, esse tal de Doc Holliday. Doc Holliday. Na verdade, o arco ele se resume, se a gente for... Ele tem dois pontos. Ele é a reconstrução do tiroteio de OK Corral, que foi um evento que existiu na vida real mesmo. Real oficial. E o outro é só um grande mal-entendido. Porque o lance é que assim... Que quando a gente introduz os personagens do Doutor e das Companhias, acaba virando mal entendido. porque o lance é o seguinte, o doutor é... Doutor, né? Doctor. O Doc, e às vezes chamam ele de Doc, né? A gente tem ali o Steven chama ele de Doc às vezes, geralmente ele reclama. O Graham chama a doutora de Doc. Tudo bem que isso é muito na frente, né? Não, mas não é impossível chamar não, Doctors... é uma abreviação normal. Isso. Exato. E a gente tem em paralelo o Doc Holliday, que ele era Doc, ele era um doutor mesmo, ele era um dentista. Isso. Só que o nome dele não é Doc, né? É Harry Holliday. Gente, pelo amor de Deus. Só que aí o lance tem uma hora que eles falam assim, tá Dodo e o Steven no bar ali, no salão, no Last Chance Saloon. Last Chance Saloon. E aí eles chegam, tipo, a falar, toma aqui, dá a chave pro nosso amigo doutor. Aí os caras falam, doutor? Então eles são amigos do Holiday, do Doc Holliday. Já liga... E aí já começa a treta. Já começa a treta, Entendeu? porque o tempo todo ele é confundido com o Doc Holliday. E acontece que o Doc Holliday é um cara que tá sendo perseguido por uns bandidos. Que são... E aí a treta começa, né? Porque qual é o grande lance? A gente tem, assim que eles saem da Tardes, eles estão ali sentados meio que parece lembra até um pouco onde a série começa, né? estábulo, né? Parece uma parte... um backyard um ali. backyard, né? Um Totter's Lane do Velho Oeste, né? Da América. Pois é. E aí eles são interceptados ali pelo Wyatt Earp. Porque, qual o lance? Eles estão fazendo uma zorra ali. Porque
o Steven falou que, eu sempre gostei de Velho Oeste, não sei o quê. Eles andam à tarde, eles saem vestidos de cowboy. Gente. Só que é uma parada gostei na muito do pegada look. De Volta pro Futuro 3. Isso. Que assim, né, se você não viu De Volta pro Futuro, vá se atualizar. Gente, mas o grande lance é o por seguinte, favor. Ao final do De Volta pro Futuro 2, né, a gente vê ali que o Marty tá preso nos anos 50 e ele pede ajuda do Doc... Não do Doc Holliday. Outro Doc. Do Doc Dr. Brown. Dos anos 50 e tudo mais. E aí eles descobrem que o Doc Brown do futuro, dos anos 80, tá morando nos anos 80, mas em 1880 e pouco. Olha no lá. Velho Oeste americano. Sim, maravilhoso. No Amo esse caso, em filme. Rio Valley, Velho Oeste americano. E aí eles mandam, o doutor dos anos 50 e o Marty mandam o Marty pros 1800 e pouco. Isso. Pra ver o doutor dos anos 80. Olha que loucura! E o lance é que, assim, o referencial do doutor são os filmes de Velho Oeste, a série de Velho Oeste. E aí ele veste o Marty com uma roupa meio gente. rosa e branca, tipo... é uma roupa cafoníssima e que só é no Velho Oeste em filme mesmo, né? É quase como se fosse uma fantasia de Velho Não, Oeste. é quase não. É uma fantasia que eles compram numa loja de fantasia mesmo. Sim, é uma loja de fantasia E aí, e quando não o as Marty- vestes reais Exato. daquela época, Quando né? o Marty é cheio de franja, é uma merda. Não. Quando o Marty chega... É um carnaval, Pois né? é. Quando o Marty chega em 1880 e pouco, todo mundo tira sarro dele com a roupa. Lógico. Porque não era assim que eles se vestiam, né? Sim, sim. E é justamente com uma roupa assim que o Steven tá, né? E a Dodo também. A Dodo também, mas não é tão carnaval. A dele tem umas estrelas, tem umas franjas, é uma não, merda. a dele realmente chama atenção, E mas o doutor queria ver passa- colorido, queria Pois saber é. como era colorido. Mas É. a Dodo ficou Sim, bonitinha. a Dodo fica... Eu o gostei do doutor- cabelinho dela. O doutor, ele passa desapercebido porque a roupa dele é meio parecida com o que Não, usava ele nessa não, época. ele não troca, ele fica com É. aquela roupinha Ele bota mesmo. só o chapéu. É, Né? pra dar uma Inclusive, disfarçadinha. a roupa que o doutor usa lembra muito a roupa que o Bat Masterson usava na série Bat Masterson. Olha aí. Que era um terno e tal, Porque com não é uma roupa tão longe, Não, né? é aquela cravata, né? Que eles chamam, que é aquele lacinho. O lacinho, acabou, Não tem entendeu? muito segredo a roupa dele, mas os outros dois estão Pois naquele E estilo. eles estão falando alto, fazendo um monte de coisa. E aí o Wyatt chega, que o Wyatt é o xerife da cidade. E ele falou, quero casar essa, porque o Steven tá com uma arma lá, aí ele faz barulho, ele fala, ó, eu vou levar vocês porque tá rolando uma treta aqui na cidade, porque tem esses bandidos, esses 3 caras, que na história real são 5, mas enfim. Então eu vou levar vocês pra delegacia comigo, porque lá pelo menos vocês estão seguros. Isso. Né? Porque eu sou um cara legal, eu sou homem da lei. Eu tô e vocês não fizeram nada protegendo demais. vocês, né? E estão à solta na cidade os famosos irmãos Clinton, onde eles passam, tem problema, tem devastação, tem tiroteio. Bom, vou levar vocês. Mas é pra proteger vocês. Fiquem tranquilos. Vocês têm que registrar os seus nomes na cidade, não sei o quê. E nessa hora qual que é o também- nome de vocês? Exato. E essa hora também, assim, veja, eu tô falando que lembra de Volta ao Futuro, mas na verdade a gente pode até dizer que é o contrário, né? Que de Volta ao Futuro, eu não tô afirmando isso, mas é porque lembra muito, porque de Volta ao Futuro 3 é no Velho Oeste, esse arco é no Velho Oeste, a gente tem um companion usando roupas toscas igual o Marty usava. Pois é. E eles seguem aqui um trend que em De Volta ao Futuro a gente vê bastante também, que é o Marty dando nomes errados pra ele próprio. Isso. Né? Tudo bem que a gente não vê isso só no 3, a gente vê no 1, 2 e 3. Mas o lance é assim, o doutor ele chega e fala, como você não conhece a gente? Esse aqui é o Steven Regret, essa aqui é a Dodo Dupont e eu sou o famoso doutor Caligari. Doctor Who? Esse mesmo. Eles conseguem, né, enfiar o nome da série aí no meio, que é muito fica uma legal. piadinha, né? Fica uma piadinha. Vale também lembrar que Dr. Caligari não existe na vida real, mas é um filme, né? O Gabinete do Dr. Caligari. E só que essa coisa do Caligari não pega muito. O tempo todo eles chamam ele de Doc porque tem toda essa confusão do Doc Não, mas o lance Holiday. por exemplo, é que nem o Martin de Volta ao Futuro 3, que ele fala que ele é o Clint Eastwood. E tipo, em 1880 e pouco, ninguém Maravilhoso. sabe quem é Clint Eastwood. Lógico que então, não. whatever. E aí quando ele vai no dentista, né, ele tá lá legal e que o alguém dentista- pergunta assim, você é o Doc? Sou o Doc. Holiday? Aí ele fala, pode-se dizer que sim. Holiday uma piada. tipo férias, né? feriado, né? Então assim, é como quem quer dizer... Tá de folga? Você tá de de bobeira? férias? Pode-se dizer que sim. Então ele não tá pegando esse negócio que Então, existe um Doc Holiday, né? Isso acontece justamente porque tem a separação Eu gostei do muito núcleo desse- da tarde, né? Porque o doutor ele tá com muito no dente. Ele fala, eu vou no dentista. Isso. E vocês vão pro salão Lester. Vai dar o salão rolê, vai dar um rolê. O cara assume que é o... Que é o Holiday. Porque a cidade tinha um doutor só, que era o Doc Holiday. Ninguém sabe quem é esse Eles outro falam, cara, né? então o Holiday tá andando
com acompanhantes agora. É. Porque, veja, essas pessoas Tem gente nova na gangue essas pessoas dele, que né? estão no bar já são os Clanton. Isso, eles estão lá. E é legal que logo no começo eles têm um diálogo assim: pô, a gente vai matar esse Doc Holliday, mas a gente nem sabe qual é a cara dele. Ah, é que eu já ouvi descrição. Quando ele aparecer, eu vou saber quem é. Tem certeza que vai saber quem é? Aí ele fala Claro assim: que vou. ó, seguinte, o que ele gosta de fazer? Apostar e beber. Onde ele vai vir? Pra cá. A gente fica aqui o dia inteiro. Na hora que entrar um Exato. Doc, é ele. Pronto, acabou. Então, é tudo uma grande coincidência Besta. desgraçada, né? É. E claro que eles logo se veem aí numa confusão com os Clanton, porque eles obrigam eles a cantar e tocar piano, né? É o clássico de coisas velho oeste, né? Tem Aham. o cara com a arma e ele chega assim, faz isso, a pessoa, não. Aí ele bota a arma, faz isso. Aí, porque o lance é, eles Não tem jeito. criou-se essa fama ali, porque quando o doutor apresenta eles, A culpa é do doutor, o gente. doutor fala assim, essa aqui, a dor do pão é a mestra do Mestre piano. dos teclados. O cãozinho dos Cãozinho teclados dos aqui. teclados. Aí, E é o verdade. Steven tem uma belíssima voz. Uma bela voz. Aí, quando eles chegam no bar, vocês não estão com fama aí que toca Vai, e canta? toca aí, então. Canta aí, Vai. toca aí. É. E eles começam a cantar a música do Last Chance Alone lá, que é que tem. Só Exato. que, coitado, o Steve fica cantando um tempão, tipo... Porque a eles cena falam muda, que não pode parar. a cena muda e quando volta ele tá... Gente, tá bom. Aí, não, continua cantando. Mas eu já cantei 3 vezes seguida. Chega. Continua cantando. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Com a arma na cara, né? Não, e a Dodo, ela é muito legal porque, claro, a câmera não mostra, ela tá lá mexendo os dedinhos e tal, mas ela não tá tocando de verdade. E, enquanto isso, a gente descobre outros personagens, né? Tem a menina que anda com o Kate. Doc, a Kate, né? Que é a namoradinha ali do Doc A namorada Holliday. do Doc Holiday, que também existiu na vida real, assim como o Doc Existiu, Holiday, né? Ela na vida isso. real era conhecida como Big Nose Kate. Tadinha! Vacilo. E acho que a gente já falou, né, que o White Earp, ele atua como o xerife da cidade, a maior autoridade da cidade. É, o Deputy, né? O Marshall. E ele anda aí com o Bat Masterson. Que isso já é uma baita incongruência Já, histórica. isso Porque o aí lance é o já seguinte, não bate historicamente, não. o Bat Masterson, ele também existiu na vida real, né? Inclusive tem uma série dele antiga, anos 60, se eu não me engano, maravilhosa. E o grande lance é que é o seguinte, o Bat Masterson e o Wyatt Earp, eles se conheceram na vida real e eles foram deputies juntos, mas de uma outra cidade em 1870 e pouco. Ah, então é outro período. Não, assim, eles eram da mesma galera. Só que nessa época, em 1880 e pouco, que é quando tem que é o quando tiroteio tem ao o Cape Coral, tiroteio famoso, né? o Bat Masterson não tava nessa cidade. Nem tava lá. Então, assim, eles só colocaram ali pra botar no ar, tipo pra assim, encher a galera, era mais né? ou menos da mesma época, eram essas pessoas, eram esses personagens, esses eram os nomes famosos daquela época ali naquela região, o Bat né? Masterson e o Wyatt Earp, eles foram deputies em Dodge City em 1876. Bem antes. Bem antes. Assim, Porque o eles eram tiroteio é de conhecidos 1881. É 5 anos. 5 anos de diferença, mas É. tipo, ele tava numa cidade completamente diferente nessa época. Totalmente Ele não diferente. estava nesses eventos, assim como o Johnny Ringo, que vai aparecer Sim, no arco também, maravilhoso. não estava envolvido nesses eventos. Isso, ele é de outra época. Ele é dessa época, ele tem envolvimento com o Zerp, mas ele não estava no tiroteio Nesse de OK dia, Corral. não exatamente. Ele tá. não tinha participação com os Clanton. Isso. De forma alguma. A treta dele era com outras pessoas. Só que qual foi o lance? Quando eles fizeram esse arco, eles quiseram recontar esse momento histórico que, assim, nas coisas de Velho Oeste, nas coisas de história do Wild West americano mesmo, Clássico, esse é um dos histórico. grandes eventos. Oh! Né? O tiroteio de OK Corral. Sim. Só que eles quiseram dar uma engrossada colocando outros personagens que eram famosos de cultura, dessa cultura pop do Velho Oeste. Eu acho que isso então você acontece. coloca Bat Masterson, Isso. você coloca o São o nomes Johnny que Ringo. soltam, chamam a atenção, Me né? faz até perguntar por que eles não botaram, sei lá, Billy the Kid. Talvez porque ia ficar muito... ia era muita porque coisa. assim, por exemplo, você fala Bat Masterson, como são datas próximas, e ele não é tipo o cara mais conhecido de todos, assim, quando você coloca Billy the Kid na parada, talvez se eles tivessem botado Billy the Kid, ia soltar muito aos olhos que tava errado historicamente, entendeu? Aí eles não iam querer lidar com isso. Sim. Mas eu acho que eles conseguiram juntar uma gama bacana de personagens.
E funcionou bem ali dentro da trama. E não só isso, além deles utilizarem fatos históricos, eles conseguem introduzir 3 personagens extras nessa história toda, que é o Doutor e as Companions. Então é bacana, porque, por exemplo, o Steven, ele se vê ali refém dos Clanton na grande parte do arco, na maior parte do arco, é assim, ele é amigo do Doc Holliday, pronto, a gente bota ele de refém aqui e a gente não solta ele até ele levar a gente até o Doc, entendeu? E ele fala, não, eu sou amigo do Doc, eu tô com ele, o Steven, ele sofre bastante nesse arco. Ele fica indo de um lado pro outro. Ele fica de um lado pro outro com esses caras. E a Dodo, ela fica ali com o próprio Doc Holliday, né? E a Kate. E é legal a interação deles, porque eu sinto que ela, primeiro, encontrou uma mulher no meio dessa homarada toda. Que inclusive é a única mulher do elenco fora ela. E elas se tornam amigas, elas estão lá, uma arruma o cabelo da outra, elas conversam, elas falam sobre homens. Tipo, é bacana, na verdade. Acaba que a Kate, ela acolhe a Dodo. Isso, ela cuida dela. E o próprio Doc Holliday Os também. Os dois cuidam da Dodo. Tem uma hora que o Doc Holliday, ele está vendo que vai começar uma confusão. Treta, Como ele ainda tá incógnito ali, porque as pessoas estão achando que o Doc Holliday é o doutor... Não é ele. Ele vai pro quarto ali do salão... É. Com a Dodo. E aí tem uma hora que ela fala assim, quando você vai me deixar ir embora? E ele fala, não, mas eu não tô te prendendo aqui, é porque é seguro pra você. Eu tô te protegendo, né? E aí tem uma hora que, tipo, quando o pau tá pra comer... E ele vaza com a Kate, ele foge e leva a Dodo. Isso, porque eles... recomenda-se que ele saia da cidade até acabar essa loucura toda. Sim. E ele fala... E a Dodo, e eu? Aí ele fala, você vai comigo, vamos junto, vamos nós 3, entendeu? E eles vão pra uma área um pouquinho mais afastada ali. E tem uma cena muito bacana, né? Que ela quer porque quer voltar, porque, claro, ela tá desesperada com o Doutor e o Steven. E ela aponta a arma pra ele, sabe? Tipo, eu achei muito atitude. Ela fala assim, me leva de volta. Aí ele, não vou levar, o que você vai fazer? Aí ela pega a arma, vou atirar em você. Olha lá, hein? Não, e é muito louco que ela fica com uma paixão pela arma, que ela entra sacudindo a arma outra cena. Não, aí é muito legal essa cena aí que ela tá apontando pro Doc, porque é assim, eu vou atirar em você. Aí, então, você vai me matar? Ela, não, eu só quero te machucar. Eu só quero causar dano permanente. Não, eu quero atirar no seu braço. Aí, então, porque a mira tá bem na minha cabeça, né? Mais pra cá. Aí ela baixa assim a arma. Vai, vamos! Tipo, então, é engraçado qual o lance. O Doc Holliday nessa história toda, isso já é um pouco mais pra frente no ar. Sim. Mas logo no começo, quando ele vai lá, tipo, o doutor vai pedir ajuda pra tirar o dente, você tá doendo. E é muito engraçado porque tá ele e a Kate sozinhos se pegando ali na saleta. Aí o doutor vai pedir ajuda, aí ela fala, olha aí, Doc, nosso primeiro paciente da história. Tipo, a primeira pessoa que usou dos serviços de Doc Holliday de dentista foi o doutor. Tipo, ele tá começando a praticar agora, ele abriu agora o consultório. Ele não cobra. Não, ele não cobra. O doutor fala, quanto eu te devo? Ele, não deve nada, foi o primeiro cliente. Primeiro cliente. E aí com a parada, o Doc Holliday, ele fala assim, fica aí que eu vou ali no fundo com a Kate fazer uma parada. E o doutor, ele fica parado ali, né? Ele fica na salinha onde ele tirou o dente. E aí chega um dos caras que estavam no Last Chance Salon ali e pergunta, você é o Doc? Aí ele fala, sim. Aí, Holiday. Aí aquele negócio tá explicando. Aí o doutor, aquele mal entendido. O doutor, pode ser. E nisso, o Doc Holiday escuta e começa a maldar. E ele se aproveita disso pra fugir. Ele fala assim, já que eles estão pensando que você é o Doc Holiday, tá tudo certo, toma aqui a minha arma, pode ficar pra você, tá? Pode ficar presente seu, porque você foi o meu primeiro cliente. Porque qual é a maldade na cabeça dele? Eles vão achar que esse cara sou eu e eu vou poder sair numa boa. Isso, eu vou conseguir fugir. Vacilo. Muito vacilo. Mas isso não dá certo no fim das contas, porque ele se vê no meio desse emaranhado, dessa trama. E ele não deixaria o doutor morrer por conta disso. Eu acho que não também, porque o Doc não é uma pessoa má. Não, ele é legal, na verdade, ele é bem bacana. Ele podia ter matado a Dodo, feito o que ele quisesse com a Dodo, e ele tava protegendo ela sem nem conhecer eles direito, assim. Uma coisa que também então foi bem legal da parte dele, eu acho. Ainda entrando nessas leves incongruências históricas, né? Todos os personagens desse arco, eles são ligeiramente, pra não dizer muito, mais velhos do que eles deveriam ser. Isso é verdade. Porque, por exemplo, o Doc Holliday, ele morre aos 30 e poucos anos. Então, assim, o ator que faz ali não tinha 30 e pouco, mas nem ferrando. Já tinham muito mais, com entendeu? certeza. Tudo na faixa dos 40, 50. E outra coisa legal de se falar, né, que a gente pega logo no começo do arco, eu presto muita atenção em sotaque. Sim. Porque eu sou tradutor, eu gosto dessas coisas, não sei o que lá. E
A maioria dos atores ali é inglês. Tem um ou outro, tem um canadense no meio Então, e tal. é legal você falar desse ano do canadense, porque o Bat Masterson, na vida real, ele era canadense. Ele era canadense. Ele nasceu em Quebec. Na época o Canadá ainda era separado. Pois 1800 e cacetada. Pois é. E outra coisa também agora que eu falei do Bat Masterson que eu lembrei, é interessante a gente entender o porquê tem a inclusão do Bat Masterson nesse arco, sendo que ele não estava nessa história. A série do Bat Masterson é de 58 a 61. Ah lá. Ou seja, ela já tinha estourado nessa época. Já tava bombando. Já tava bombando, e as exatamente. pessoas já conheciam. A gente sabe muito bem que o que teve antes do boom do sci-fi na TV era justamente Cowboys and Indians. Sim, faroeste total. A gente tem até uma brincadeira com isso em Toy Story, né? Que quando o Buzz e o Woody se encontram, né? No 2 tem muito isso, que o mineiro do 2, ele fala assim, nós éramos famosos, todo mundo amava a gente, e aí chegaram os astronautas. Então, assim, o boom do Velho Oeste já teve. Então tem fã, o Batman já tem fã pela série dele. Então era legal colocar porque ele não aí incluir no esse meio personagem também. histórico, né? Pois é, e aí o lance é que quando eles foram fazer os testes, né, pra escolher os atores que iam viver aí, os personagens convidados, eles queriam encontrar o maior número de americanos ou no máximo canadenses possível. Quase não tinha. E aí qual foi a solução? Bom, vocês são inglês, vocês me façam um sotaque americanão, quero nem saber. E aí, gente... É aquilo, né? Claro que depois, ali lá no meio, pro fim do arco, acho que eles já tinham pego o jeito. Mas as primeiras cenas é sofrível, cara. Porque você vê que são ingleses forçando a barra pra fazer o sotaque americano. É doído, Não, cara. É bem doído. Nossa, pelo amor de Deus. Outra coisa legal de falar sobre sotaques é que a Dodo também chega a fazer sotaque americano. Na real, a Dodo é que faz melhor, né? Ela faz muito bem. Se ela quisesse, sei lá, ser uma companhia americana. A gente vê que mais pra frente tipo na Perry, série né? a gente vai ter isso, né? A Perry, a Nicola Bryant, ela não é americana. Não, ela é inglesa. E ela conta que ela adorava fazer a série, mas o que ela detestava fazer mais era ter que forçar aquele sotaque, porque ela falava que às vezes cansava a corda vocal não tá dela. acostumada, né? Tipo se eu tivesse que imitar um paulista a minha vida inteira, que dor isso não seria. Ou eu imitar um carioca. Exato. E a Jack Lane, né, que é a Dodo, ela já passou por um come-rabo lá, né, que ela começou com sotaque... Primeiro ela começou com sotaque Cockney lá dela. Pode crer. Aí falaram, não, minha filha, tem que ser BBC English. E aí ela já mudou. Aí agora nesse arco, ela... Então, mas aí ela tá mostrando que ela é muito boa nisso. que ela é foda. Porque eu achei o sotaque americano dela super bom. O sotaque dela fica bem parecendo a personagem de Heart of Dixie, né? Agora eu me pergunto, o Steven e o Doutor não mudaram o sotaque deles, não. Não. Mas a gente não tava... Nenhum deles estava ali se propondo a imitar. Os personagens que digo. Eu acho que não. A Dodo tava fazendo porque ela tava full mode. Eu acho que ela entrou, né? Ela tava curtindo a viagem, ela entendeu? tava aproveitando cada pedaço dessa experiência, incluindo mudar o sotaque. Assim, tipo quando a pessoa vai pro interior e volta falando que nem interior. Ou tipo você, quando vai qualquer estado, você perde o sotaque, né? Na verdade, eu sou... eu absorvo. Conversa com a tia de Minas 2 horas, já volto pra casa falando assim. Eu tô falando desse jeito mesmo. Já volto falando assim, Agora, quando eu vou pro Rio também, pego um pouquinho, você né? pega o sotaque bem rápido. Eu pego o sotaque rápido. Então... Aparentemente eu não, porque eu moro aqui há anos. Não, você realmente não pega muito. É que carioca é difícil de livrar do sotaque, né? E a Dodo tá nessa experiência full mode, assim, tipo, eu quero tudo. Ela é a pessoa que mais se divertiu. Sim. O Steven foi a pessoa que mais se ferrou. O doutor se errou bastante também. O doutor ficou numa de vai, não vai, morre, não morre. O doutor, ele fica preso por proteção, porque o White Earp bota ele na cela ali pra proteger, senão os caras iam matar ele ali mesmo. Ia matar do primeiro episódio já, pá, regenerou. Inclusive, quando o arco começa, é muito engraçado que o Steven, ele tá com uma arminha, aí ele dá um tá, aí você brincou. Pronto. E foi assim que nasceu o segundo doutor. Exatamente. Olha só, esse arco já é do Trotton, né? Caraca. Você imaginou, cara, que louco seria se tivesse um doutor que ele regenera por um acidente de um companion, assim, tipo... Porra! Não por um acidente gigante que explodiu um planeta, não. Não, sei lá, besta. o companion, sem querer, puxa uma alavanca e cai um troço cima do doutor e regenera, sabe? Já era. No meio da temporada, No assim. meio, ia ser no meio muito de um louco. episódio. Muito louco, Na né? metade do episódio é com um ator, a outra metade é com outro. Ai, acho que a BBC tinha que fazer. Porque eu sou Fatal Death, né? Tem que fazer, bota no meio, e daí, né? Ia ser surpreendente. Não tem mais surpresa nessa série. A gente espera tudo, acabou pô. a temporada, pronto, vai regenerar. No meio nunca
que vai regenerar no meio da Né? temporada. Isso não existe, né? Me surpreenda, BBC. É. Tibnon, tenha coragem, Tibnon. homem. Ih, eu não peço mais nada pro Tibnon, eu já desisti. Que vacilo. Vê se o Tibnon Não, vai fazer não é verdade. um episódio que é nem Gunfighters maravilhoso. É, o mais próximo que a gente teve foi aquele Atal com Mercy só, né? O Atal Commerce, na verdade, eu gostei bastante. Eu gosto do lembro Atal que com Mercy. eu gostei Cara, bastante isso é desse uma coisa episódio. que, inclusive, eu comentei quando a gente tava reassistindo o episódio. Dificilmente eu vou conseguir dar uma nota livre de qualquer bias meu, porque eu amo coisas de Velho Oeste. Então, assim, você gosta automaticamente a nota é alta. Igual vai ser a Atal com Mercy no futuro. Assim, que a gente ainda não revisou. Eu, particularmente, não sou tão chegada no gênero muito bom, do Velho Oeste, mas o que eu gosto nesse arco é que ele não se leva a sério. Tá cheio de piada, o Harnell tá rindo pra caramba. As músicas. Não, a música a gente vai comentar daqui a pouco As no caso à parte. músicas. Não, pelo amor de Deus. Então, é um arco divertido, é um arco animado. Sim. É um arco que, por mais que seja histórico, ele pega o lado leve da história. Sim. Né? Ali a coisa tem situacional. morte no final. Tem várias mortes no meio, no fim. É porque assim, no começo. a verdade é que o arco inteiro são 4 episódios, né? Os 3 primeiros episódios, eles são uma grande enrolação divertida pro desfecho do tiroteio aqui Que é o famoso tiroteio, isso. São os fatos que levam ao tiroteio. Até porque esse evento histórico durou só 30 segundos. Então, assim, não daria pra ter um arco inteiro de o tiroteio aqui Curral. Não, é impossível isso acontecer. Vamos falar então aí sobre a música, né? Que a gente falou que é um destaque. Maravilhosa, cara. Essa música, ela é cantada pela Linda Barron, que nunca aparece em cena, né? Então Sim. é como se fosse só uma música cantada por uma cantora Então, ali. eu assumo que quem canta é a Kate. É a Kate. Assim, um dia ela foi contar essa história isso. e ela contou em forma de canto e essa é a música. A gente só escuta narrativamente falando. Eu também acho que pode ser isso. Porque Eu acho ela que canta numa hora do episódio. Ela canta no episódio. Que tem uma hora que, assim, ela é a cantora do Last Chance Saloon. Do Saloon, pô. E aí, quando ela chega, tá Dodo e Steven cantando, ela fala, Fica brava. Vocês estão me desbancando aqui, tirando meu ganha-pão. Que negócio é esse? Aí ela, Eu não sou sua cantora, não? Menininha, sai daqui, vai pro quarto. Porque nisso já é o Doc Holliday lá em cima. E você, garotão, começa a tocar piano. E aí ela começa a cantar a música do Last Chance Saloon. Por isso que eu acho que ela é a mesma pessoa. Sim, entendeu? ela canta a mesmíssima música. Apesar de não ser a mesma atriz cantando. Não é a mesma atriz. E o legal é que The Ballad of the Last Chance Saloon. The Last Chance Saloon. Você vê que, assim, é uma música que perpassa os 4 episódios. E ela narra o que tá E acontecendo ela no episódio. narra. Então, assim, na verdade, ela é um grande canto. Ela tem muitas estrofes. É uma parada meio tipo. Você brincou que eu era o bardo, porque eu fiz a abertura cantando. Sim. Mas é meio que conto de bardo. Antigamente É um era conto assim. de bardo. Tinham vários tipos de se manter historicamente as coisas. Isso. Tinha tradição oral, tinha hieróglifo, tinha coisa escrita em pergaminho e tinha música. A música serve pra perpetuar a história também. É tradição oral, né, Sim. gente? Foi como a maioria das histórias foi perpetuada antes de haver escrita, Sim, né? vamos lembrar o que Sam fala pra Frodo quando eles estão saindo da Montanha da Perdição. Um dia vão cantar, não contar, cantar as música histórias do sobre Frodo nós. dos 9 dedos. Isso. É. Então, assim, a cantoria é muito importante e ela perpassa o episódio. Todos os fatos ali são narrados pela mesma riminha, nananã, Quando acontece ritmo. alguma coisa grande, vem a música. Isso. Ou ela antecede o que vai acontecer, ou assim que acontece ela canta. A gente vê que quando o barman morre, a música muda. Ela fala, o barman não sei o que, tomou um tiro do Johnny Ringo. Do Johnny Ringo. Entendeu? Nananã. Então, é muito legal, porque a música está sempre presente. É bem bacana. Eu, particularmente, achei que às vezes cansavam Não, então... pouco. Mas eu entendo que faz parte Sim. da narrativa. É pra ser corny É pra mesmo. ser, é pra ser. Mas é legal, cara. É pra entrar bem no clima de Velho Oeste Então, é mesmo. porque isso eu acho uma parada maneira que a gente não vê muito E a música hoje. é bonita, na verdade. É Eu gostei bastante. Sim, é que ela é repetida 1 trilhão de vezes, cansa um pouco. Mas É. o lance é que, assim, eu acho muito bacana quando a série se propõe a adaptar a narrativa dela pra como é a narrativa da coisa que ela tá homenageando. Do gênero, isso. Por exemplo, eu acharia muito bacana... É muito legal mesmo. Eu acharia muito Gosto bacana se a gente bastante. tivesse um episódio... Independente, pode ser com a Jory, pode ser com a leitura na frente, não importa. Aham. Que o episódio fosse todo em preto e branco e mudo. E aí, a Olha justificativa só. fosse, sei lá, que eles caíram num planeta que é tudo preto e branco e mudo, como se fosse um filme do Chaplin. Isso. E aí, o episódio inteiro ele é com menos frames, ele é aspecto quadrado, Isso ia ser maravilhoso. preto e branco e só com...
Eu queria ver, porque Ia eu ser acho bem muito bacana legal. quando a Sim. narrativa brinca com isso. E esse arco faz isso. Pois é, eu lembrei muito do filme O Artista, que Sim, faz essa sim. brincadeira. É um filme novo, né, do século XXI, Aham. mas ele é como se fosse feito na era do cinema mudo. É. Então ia ser bem legal fazer essa inversão aí. Ou o Ed Wood, né? A gente tem aí... O Ed Wood, Nossa, maravilhoso. ele é um semi-documentário, né? Então, Aham. tem horas que ele tá... Quando é contando a história dos bastidores, era um filme normal. Aham. E quando vai pros filmes, ele fica mais zoado. Como era nos Porque filmes da é época. pra narrativa do Ed Wood mesmo. Eu acho que seria legal. E a gente sempre fala também, isso o fandom fala muito, né? De episódios musicais. A gente sempre... porque Doctor Who precisa de episódio É. musical. A gente tem 2 É. já. Que é esse, que não deixa de ter parte musical. Doctor Who and the Pirates, ali com o Isso. Sexto Doutor e a Evelyn, que ele fica Aham. cantando I'm the very model of the Gallifreyan Buccaneer. E esse é musicalzão mesmo, que ele canta direto. Sim. Mas na série moderna não tem, cara. Não tem. E segundo... Muito triste. Seguindo aí a lógica de uma das melhores séries do universo, chamada Buffy, a Caça-Vampiros, é mole você colocar um episódio musical numa série que não é musical. Justifica com a gimmick da série. Qual era a gimmick de Buffy? Tudo era demônio ou vampiro. Ou vampiro. Beleza, vamos fazer um demônio que tem poderes mágicos que faz todo mundo cantar e dançar até a morte. É isso. Em Doctor Who, faz um alien Gente, em que faz Doctor todo mundo Who dançar. É a coisa mais fácil, não precisa, é muito fácil. Faz o circuito da TARDIS quebrar e aí, ao invés das pessoas se ouvirem falando a língua certa, se escuta cantando a língua certa. Sim. Não tem segredo. Gente, Doctor Who Dá pra fazer. é um mundo de possibilidades. Não tem nem segredo. É tranquilo de fazer. Ou faz como Só não fizeram porque não fizeram. Porque não quiseram. Porque nunca faz o que a gente pede. Ou faz como foi feito em Gunfighters, né? Não é a música... Os caras não estão cantando, o doutor não tá cantando, o Steven não tá cantando, mas tem uma música que perpassa o episódio. E o essa arco inteiro. música, ela é escrita especificamente pro episódio. Uhum, Ela é toda feita em cima dos acontecimentos do episódio. Então, é exclusivo. É uma música que só Sim, tem no sim, arco, sim, entendeu? Então, é muito legal. Eu acho, assim, que isso por si só já é um puta marco, assim, lá da era sem do dúvida. início da série. Sem dúvida. E que faz parte da construção da narrativa televisiva britânica, de verdade, Aham. assim. Eu acho que foi Doctor Who muito como legal. um todo, em especial nessa época, faz parte, né? Eu acho que sim. Outra coisa muito legal desse arco é que ele não é monótono. Não, o ritmo é tá maravilhoso. sempre bom. E não só isso, ele continua a introduzir novos personagens ao longo dos episódios. Por exemplo, eu gostei muito da chegada do Johnny Ringo. Sim. A chegada de Johnny Ringo faz uma movimentação Inclusive, ali o nome nos... do episódio tem a ver com o Johnny Ringo. O nome é Johnny Ringo, né? Agora eu lembro exatamente o nome do episódio, mas sim, tem ele no nome. E assim, é legal porque é um cara novo que acabou de chegar que a gente não conhece. Sim. Mas as pessoas conhecem ele pela fama. Sim. Então ele esse é tipo cara o outlaw famoso. Então assim, ele chega ali no salão, no Last Chance Saloon. Saloon. E temos o nosso barman, o Charlie, maravilhoso. Que é quem morre. E tem uma música pra isso. Isso. E o Charlie tá ali falando, olha, você que é o Johnny Ringo, pô, te conheço, né? Quer dizer, conheço a sua reputação. fama, Quer dizer, você é o, como quem diz, né? O gatilho mais rápido do Oeste, você é o cara, não sei o quê. Aí ele fala assim, você sabe quem eu sou, né? Você vai falar pra quem? Ele, não, eu? Eu não vou falar, pra eu não vou ninguém. falar pro Wyatt Eu não vou Earp. falar, não. É. Não sei de nada, não sei o quê. E aí ele fala, então, meu amigo... Não vai falar mesmo. Não vai mesmo, porque eu vou me certificar de que você não fale nada pra ninguém. Então, e isso acaba mudando outras dinâmicas. Por exemplo, a gente descobre que ele conhece a Kate... Sim. Que ele, pelo visto, namorava a Kate. E ele tenta também que pegá-la uma hora assim, ele leva ela pra longe, e é isso que faz o Doc Holliday ficar puto. Isso, porque ele fala assim, agora você tá noiva desse Doc Holliday? E ela fala assim, não, ele fugiu com outra, que não sei o que não sei o que no lá. caso seria a Dodo. Que seria a própria Dodo. E aí E ele nem fala, fugiu, e ela sabe que ele não fugiu, é que ela tá tentando encobrir pra ele. Ela tá mentindo Pra proteger ele. pro lado de lá ter informações incorretas Sim, sobre sim. o lado de cá. E... Ela fala que ele foi pro Novo México com a... Pro Novo México, Então, isso cara. é maneiro porque o Doc Holliday, ele realmente foi pro Novo México, É mesmo? na vida real. Ai, que legal! Acredito então que... faz parte do lore aí da Sim, coisa sim, toda, né? E... Não com a Dodo, E mas ela foi. tá ali jogando, tipo, um verdinho nele, porque ela sabe que esse cara é como se fosse um assassino de aluguel. Tanto que os irmãos... de aluguel naquelas, ele mata profissionalmente por diversão também. Então, mas tem uma hora que ele fala, eu quero saber quando vocês vão me pagar. Ah, não, sim, eu sei. Então ele tá fazendo um serviço ali Sim, pros sim, sim. irmãos. Ele não tá... Porque Não, ele é entendi, amigo de entendi, ninguém. Ele não é entendi. amigo... até falam, né? Ele não é amigo de ninguém. Não, é muito engraçado. A frase que eles falam é You are... como que é?
e o ain't no friend of no one. Tipo, é tripla negativa, quádrupla negativa. E outro personagem que a gente também conhece é o irmão Earp mais jovem, que é o Warren. Ah, sim. Né? Que é o irmão aí do White Earp. E ele é novinho. Eu vejo ele como assim, ele tá aprendendo ainda os negócios da família. E aí eles estão lá na delegacia e tem um cara preso. Aí o White Earp é chamado com o Bat Masterson. Aí eles falam assim, fica aí, Warren. Fica aí de boa cuidando do nosso prisioneiro. E ele fala, eu? Sozinho? Não, pelo amor de Deus, os irmãos vão chegar. No fim das contas, os irmãos chegam. Aí eles falam assim, pega aí a chave em cima da mesa, que não sei o quê. Aí ele vai pegar a chave e ele tenta pegar a arma. Mas não dá um segundo que ele encosta na arma, eles já atiram no cara. Então o Warren acaba ali caindo. Neste momento a gente ainda não sabe se ele vai morrer ou não. Mas mais pra frente, né, eles pegam ali. Aí, quem atirou em você, Warren? Aí ele fala, foram os irmãos lá, que não sei o quê. Inclusive, e aí, tipo, ele nem consegue terminar o que ele tá falando, porque ele morre mesmo. Então eles mataram o irmão mais novo aí do White. Então, o que também é um erro histórico, se a gente for pensar. Olha porque aí. o Warren Earp, ele morreu em 1900. Ah, bem depois. Ou seja, bem o quê? Depois. Quase 20 anos depois disso. 20 anos depois disso. Não é dessa treta toda. Agora eu dei uma olhada aqui, a gente tinha o Wyatt, o Morgan, o Virgil, o James e o Newton Earp. Tem vários Earps. E o Warren. Essa mãe teve muitos filhos, né? Naquela época era normal. Naquela época era normal. Até pouco. E outro cara grande aí do arco, que você acabou de falar, que é um dos irmãos, né? É o Virgil. Porque o Virgil, ele também é um personagem que é introduzido mais lá pra frente. Sim. E ele também vem pra negociar lá com os irmãos Clanton todo o lance do tiroteio. Porque ele chega, a gente vê que ele também tem um cargo lá, cargo de polícia, não sei o que, não sei o que lá. E nessas, o que vai acontecer é o seguinte, o Bat Masterson tá lá com o White Earp e fala assim, seguinte, se vocês forem fazer mesmo essa justiça com as próprias mãos, eu não quero estar presente, porque vocês estão fazendo isso fora da lei. Sim. Você vai mesmo fazer isso? Aí o White fala assim, vou. Aí ele fala, então eu lavo minhas mãos. Porque o Wyatt era o chefe deputy da cidade, né? Então eu lavo minhas mãos. Aí vocês que se entendem, é mais ou menos isso. Sim. E aí o Virgil vai até a casa dos Clanton, onde tem inclusive o Pa Clanton, que é o papai Clanton, né? Sim. Que é tão ruim quanto os próprios filhos. E ele chega lá e fala, seguinte, vamos marcar... Aí, vamos marcar esse acerto de contas? Aí eles falam assim, beleza. Aí eles falam assim, quando, onde, não sei o quê. Aí, bom, amanhã, logo ao amanhecer, na rua principal. Sim. Até porque só tinha uma rua, né? Porque... E fica marcado. E aí, nessas, o Steven tá lá ainda sendo refém dos irmãos e fala assim, e você? Você tá do lado de quem? Aí, olha, eu tô do lado de vocês, né? Ah, então eu vou com vocês. Aí os caras, não, você não vai com eles não. Aí, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. O pobre do Steven, ele não ele consegue. É bolinha de ping-pong, né, cara? Ele fica onde ele tá sendo segurando. moeda de troca ali, né? Então ele não tem muito o que fazer. E aí, quando ele volta, ele fala assim, seguinte, eu acho que esses caras têm o Johnny Ringo do lado deles. E rola um disque me disque também, porque a Kate pega informação. Então, assim, como ela mente pra ele, que ela fala que ele tá... sabem da carta na manga de cada um. Tem uma hora que o Johnny Ringo descobre que o Doc Holliday não tá no Novo México. Isso. Aí ele fala, você não falou que ele tá no Novo México, tá não sei o quê? Então fica toda essa treta. Então, é mais ou menos assim, os Earp versus os Clanton. Mais adjuntos. Que no caso dos Clanton é o Johnny Ringo e no caso dos Earp é o Doc Holliday. Sim, sim. E a treta está marcada pra amanhã de manhã e é isso que vai acontecer. Que na vida real foi de tarde? Na vida real aconteceu às 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Mas eles até fazem uma piada, né? Tipo, pelo amor de Deus, logo ao amanhecer... tenha piedade, né? Um negócio assim, tipo, pelo amor de Deus. Tem que acordar direito, escovar meu dente, pô. Pô, fala sério, né? E aí é isso, tipo, eles vão lá e marcam a emboscada e tudo isso vai acontecer, né? Então, culminando no 4º episódio do arco. Sim. Que é, de fato, o tiroteio em OK Corral. Sim. E é aquele pega pra capar. Então, é uma barulheira esse arco, esse último episódio, dura até mais do que durou mesmo. Porque durou 30 segundos na vida real, gente. E nesse tiroteio do OK Corral da série, a gente tem ali
é criado ao longo do arco, né, essa rixa entre o Doc Holliday e o Johnny Ringo. O Johnny Ringo. Né? Muito por conta da Kate, né? Sim, ela seria E porque o Doc Holliday é um homem da lei e o Johnny Ringo é um outlaw. É um Ele é outlaw. um bandidão. E aí, o lance é que tem uma hora assim que um tá apontando a arma pro outro, aí o Johnny Ringo pega a Dodo, deixa ela ali como a refém gunpoint, ali, e a Dodo dá um jeito de se desvencilhar. Só que assim, nisso, como ele tava segurando a Dodo, ele fala assim, ô Holiday, joga sua arma fora. É, lógico. Não quer, você não vai ficar Senão com a arma eu aqui. atiro. Aí ele joga a arma. E o Johnny Ringo começa a ir pra trás, a Dodo dá um samba-lelê ali, Dá o samba-lelê. ele sai e Eu aí achei que o Doc ela... Holliday simplesmente tira outra arma e pum, E mata pum, ele ali na já hora. era. E aí eles falam, ele tem uma hora que ele tem um mini diálogo ali entre eles, ele fala, agora você não vai fazer mais nada. Ele, da próxima vez eu vou fazer, e ele morre. Da próxima vez eu faço. Da próxima vez eu faço melhor. Sendo que Não ele tem próxima vez. não tem próxima vez, o Johnny Ringo morre ali, sabendo aí, lembrando que ele não estava presente historicamente nesse evento. Não está. Ele não estava em OK Corral nesse momento e ele não morreu ali. A gente tem, Não, na vida real não. na vida real, o que a gente tem ali de relação, né, do Johnny Ringo com parte das pessoas desse evento é porque ele, historicamente, isso ainda é meio nebuloso até hoje, mas suspeita-se que por conta do Johnny Ringo, o Morgan Earp morreu. Dos irmãos Earp. Ele foi participante ali de uma emboscada que teve ao Norman Earp pra matar ele. Olha a treta, a rixa aí, Pois mas isso já foi, tipo, um tempo depois. E depois encontraram também ele morto. Aí, ó. O próprio Johnny Ringo ele é encontrado morto depois, e ele foi encontrado assim, tipo, jogado perto de uma árvore com um tiro na cabeça. E aí teve os legistas da época e tudo mais, e os historiadores entendem que ele se suicidou. Então ele não morreu pelo Doc Holliday. Olha aí, não. E não foi em Tombstone City. Também não foi em Tombstone, que é onde tá rolando toda essa treta aí. Mas é legal, porque quando eles trazem ficção. esses personagens, né, a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre eles. Então é bacana, Sim, né, eu sim. acho. Te faz ficar minimamente curioso pra ir pesquisar. Lembrando que eu tô falando tudo isso das diferenças históricas, não como uma crítica. Eu tô falando pra vocês, de forma nenhuma. Pra vocês terem o referencial histórico de verdade. Porque Isso. assim, na real, eu me amarro quando a série brinca com eventos históricos. Por exemplo, eu sei que a Elizabeth I, ela não tem um clone Zygon e não casou com o doutor. Será? Eu sei que isso não rolou, entendeu? Será? Mas é legal ver na série. Entendeu? Olha, eu ainda desconfio um pouco, hein? Ou sei lá, eu sei que a Rainha Vitória não é lobisomem. Isso! E mesmo assim é maneiro. E mesmo assim é muito legal, né? E é isso, gente. Acaba que um monte de gente morre nessa história. Na série, no arco que a gente vê que tem ali tudo, Mó o Johnny treta. Ringo morre pelo Doc Holliday, o Zerp mais o Bat Masterson matam todos os Clanton, que são 3 aqui na série. Isso. E tudo se resolve, tipo, E a música paz, canta que a eles paz é tiveram restaurada. que mereceram. Nananana. E a paz é restaurada. E aí, os Earps são bem legais, porque eles ainda levam o doutor até a tarde, ali onde Sim. eles se encontraram. Então, assim, eu gostei do fato do time Tardes ter ficado do lado dos Earp ali. Mas não tem... Dos justiceiros, não né? existe um cenário onde eles não ficariam. Não, de forma nenhuma. Não, mas é que eles ficaram amigos, né? Eles ficaram próximos. Sim, sim. Então, tipo, os Earp protegeram o doutor e os amigos dele. Sim. Então Tem uma hora- foi bem bonitinho. Sem contar que tem horas bacanas, assim, tipo, momentos muito legais nesse arco. Tipo, a hora que o doutor, ele tá com uma arma e ele... Eu vou atirar em todo mundo, hein? Nossa! E ele ficou muito engraçado. E a parte da Dodo balançando a arma quando ela chega. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, ela vai matar todo mundo. Acidentalmente Não, aqui. e a gente tá zoando, que ela saco de arma e tudo mais, mas a gente vê nesse arco ela se virando muito bem num virou super cenário bem. extremamente hostil. Você vê que, tipo, ela tá com, Total. com o Johnny Ringo segurando ela com uma arma na cabeça e ela dá uma Ela consegue perna se nele. desvencilhar Ela ali. se desvencilha, que é o que ajuda o Doc O Holliday a Doc. matar ele. Então, assim, você vê que ela Ela tá não é muito Damsel in preparada. Distress. De forma nenhuma. Eu acho ela maravilhosa. Eu gostei Sim, bastante sim, sim. da atuação dela nesse episódio, É porque, bem legal. assim, ela realmente ajuda na história. Todos eles, né? Nossa, eu achei muito legal o papel dela, assim, dentro do plot, como ela se virou num cenário que é meio hostil ali, né? Sim. Que tem gente caçando eles e tudo mais. Então eu achei ela bem legal. Gosto muito da Dodo. Já tomei amor por ela. Não pegue amor por muito tempo, porque já ela sai, né?
Esse e pelo Steven também, A né? regra é não se apegue tanto a companheiros que eventualmente ele Mas sai. ela é tão legal, Sim. que dó. E é isso, né, gente? Sobre o arco. O arco termina já o que já é clássico na série e clássica. tem o cliffhanger, termina né? com o cliffhanger ali pro The Savages, né? The Savages. Que, inclusive, é o que eu tô falando, a gente saiu de um ambiente tão hostil, com tiroteio e tudo mais. Antigo. Então vamos pro futuro, onde a paz reina. E a gente sabe que não reina. Mentira. E também não tem episódio. Também não existe. Inclusive, a paz não existe e nem existe episódio. E o pouco que tem de paz é Recon. Vixe, Maria, que droga, né? Sim. Mas tudo bem. Mas Gunfighters é um baita arco maneiro. É maravilhoso. Sim. E vamos então, né, para mais curiosidades desse episódio, porque Vamos a gente pras curiosidades desse episódio. Chega! A gente já falou bastante aí da coisa histórica por trás, mas e a história por trás do arco? Ah, sim, a história por trás da produção da história. Da produção do Exato. arco. Acho que a primeira coisa mais legal de se falar sobre esse arco e as curiosidades é que o Johnny Ringo ia ser interpretado por um certo ator que estava ocupado, então ele acabou não fazendo. Olha, quem era esse ator? O nome dele é Patrick Troughton. O nome dele é Patrick. Sim, o Patrick Troughton, né? Chegaram nele e falou, tem um papel aqui pra você. Ele, putz, não O que vai será dar. que ele tava fazendo, né? Não sei. Será que era o que ele Robin tava- Hood? tem que ver o que ele Troughton, fazia ele antes. fazia um trilhão de coisas antes. Porque ele entra nesse mesmo ano, esse arco já é de 66 e ele vai eu entrar acho que em a porta 60. ficou Tá aberta, próximo, né? Ele falou, não vai rolar. Tá Quem sabe próximo. mais pra frente vocês não me dão outro papel. Exatamente. E aí deram um papelzinho pra ele. Papelzinho pequeno, Papelzinho. só o segundo doutor, só. só. Outra coisa bem legal de se falar é que o ator que faz o Doc Holliday se chama Anthony Jacobs. Sim, sim. E Nikki, ele tava filmando o arco, ele levou o filho pro set de filmagem. Um menino chamado Matthew Jacobs, também conhecido como o roteirista do filme do Oitavo Doutor. Eita porra! Exatamente. Olha, ele, por ele conta mesmo. desse gênio mirim que eu Isso, tenho gênio- o mestre Bruce. Exatamente. Caraca. E Maganzinho. E Maganzão de E peruca. nossa doutora Grace. Olha aí, é ver e Doc, todos Doc eles. Grace Holiday. Olha, Não, mentira, é Ah lá. Holloway. tá perto, tá Quase, próximo, quase. tá próximo. Então é isso, gente. O Matthew Jacobs é filho aí maneiro. do Doc Holliday. Nossa, eu não tinha ideia. Sim, Muito legal. é Eu gosto bem quando as legal. suas curiosidades me pegam de surpresa. Sim, é muito bacana. Sim. Essa história tinha títulos, né, antes do título The Gunfighters, que eram The Wild West, Tá, casa também, ok? The Gun tracinho Fighters, é a mesma coisa. Whatever. Inclusive, numa novelização muito daria pra ser Doctor Who and the Wild Wild West. Com certeza. Lembrando que tinha uma série que era The Wild Wild West, que virou filme depois aí com o Will Smith, né? Que era o... Sim. Eu não sei como é Eu que não ficou. lembro o nome dele. As Loucas Aventuras de James West. Isso. Isso, a original é Wild Wild West. E também o outro título que foi considerado foi The Gunslingers. Meio caído, né? Gunfighters achei Gunfighters é melhor. maneiro. Achei Poderia mais ser interessante. Doctor Who and the Outlaws também seria legal. Pô, isso ia ser bacana, Ou cara. The Ballad of Doctor Who. The Ballads É. of the Last Chance Saloon. Doctor Who and the Last Chance Saloon. Saloon. Seria Meu legal. Deus, ia ser maravilhoso. Doctor Who and the OK Corral. Aqui é o nome do episódio, né? Aí também. Não, inclusive tem um episódio desse arco que eu acho muito bom que o título é Não Atire no Pianista. Sim, é muito legal é muito esse título de coisa de faroeste mesmo. Sim, com certeza. Esse arco foi o último arco a ter títulos individuais para as histórias. É verdade. Dentro do arco maior. Depois ficou só, tipo, Savages parte 1, parte 2. Isso, parte 1, 2, 3 e 4. E por aí Infelizmente vai. foi o último. Eu gostava, tinha um charme. Por exemplo, Não Atire no Pianista. Também eu gostava quando tinha títulos separados. Separados. Mas tudo bem, fazer o quê, né? É que eu acho que confundiu um pouco a produção. Eu acho que sim. Porque, tipo, aí... é The Daleks. Mas, na verdade, é o episódio nome tal, do arco nome tal. Tipo, é mais fácil chamar tudo de uma coisa só. É muito difícil você lembrar dos nomes de cada episodinho, tipo, sendo que eles estão dentro de um arco da mesma história. Por exemplo, da mesma narrativa. a gente acabou de revisar. Eu lembro só do pianista porque me marcou. E o do OK Corral, que é o título. Mas eu sei que tem um Johnny Ringo, eu não lembro o nome certinho. Tipo, assim, é ó, confuso. Já achei aqui. O primeiro é A Holiday for the Doctor. Doc Holliday, é uma piada. Don't Shoot the Pianist. Não atira no pianista, viu? Johnny Ringo. É Johnny Ringo Só Johnny é Ringo, isso mesmo. E o último é The OK Corral. Até que são nomes bem São simples. nomes simples, mas tem uns arcos que tem porque títulos eu entendo. mais... É porque eu entendo qual é a lógica. É tipo assim, mais etéreos. qual é o nome do livro?
É. Ah, o nome do livro São é os capítulos. The Gunfighters. Isso. Qual é o nome do capítulo 1? Aham. The Holiday for the Doctor. Entendeu? Isso, exatamente. Mas é mais fácil quando fica parte 1, 2, 3, 4. Porra, com certeza, sem dúvida. Aquela cena fatídica da Dodo tocando piano e Steven cantando, a balada famosa do Last do Chance Last Chance Saloon. Na realidade era pra ser o contrário. Era pra Dodo cantar e o Steven tocar piano. O Steven toca depois, né? Porém, contudo, todavia, Jack Lane não tinha a melhor voz do mundo. E aí ficou bem zoado. Aí eles falaram assim, não, Até eu também não tava cantando. bota o Peter Purves pra cantar, que é melhor. E realmente, canta bem, ele eu canta achei direitinho. que ele cantou bem direitinho Vê, também. só fazendo minha culpa, talvez se eu tivesse ensaiado um pouquinho, esquentado minha voz, não teria saído tão ruim. Tá vendo? Ele pôde ensaiar. Não, ele com certeza ensaiou, né? Essa foi a primeira história a ser totalmente passada nos Estados Unidos. Sim. Porque a gente teve ali um episódio só, se passa em Nova York, por 2 segundinhos. Que ele sobe na torre lá. Rapidinho, mas inteiro. É A primeira vez. E a segunda vez foi o filme do Magan. Olha só, olha que aí. coincidência, Olha, menino. Caramba. Que coisa. E depois do Dalek. filme Dalek, né, que se passa lá também. No subsolo americano. Isso. Mas começou com Gunfighters, né? Essa onda de Começou muito episódios bem, cara. americanos. Cara, começou com o Velho Oeste. Cara, eu vou te falar. Verdade. É um dos meus momentos. Vocês sabem, vocês escutam aqui da Bearcast há um tempo, vocês sabem que eu gosto bastante. Mas é um dos meus momentos de histórias favoritos, cara. Eu sei que é meio clichêzão falar isso. Eu gostaria de ver no Velho Oeste. Aliás, o Doc Brown fala isso. Eu gostaria de ver no Velho Oeste. Ele vai viver. Ele fica Mas lá, né? eu- com mas a eu- Clara, inclusive. Com a Clara Clayton, é verdade. E tem o Júlio Verne lá naquela época também. Que E bonitinho. depois faz um trem que viaja no tempo. Meu Deus do Isso é céu. muito legal. Que é muito legal. Mas, é sério, eu acho maneiro. Eu acho toda a estética de Velho Oeste maneiro. As histórias de Velho Oeste são maneiras e... Eu não sei. Tudo muito O Westworld, que né? eu seria... Pô, o Westworld é maravilhoso. Pô! O que eu seria no Velho Oeste, provavelmente? Não sei. Talvez um barman. Olha Acho que seria um bom barman. Né? O barman é amigo de todo mundo. Ou o cara que vendia caixão. Na verdade, Todo mundo você respeita pode ser o vende cara caixão. que canta bem, porque você é meio bardo, né? Não, mas aí eu prefiro ficar no salão, eu contrato o cara que toca o pianinho De boinha, ali, né? limpando o copo, jogando pelo balcão, assim. Melhor ficar de boinha, né? O Peter Purves já disse que odiou fazer esse Porque ele arco. teve que cantar, né? E não só isso, ele fica em apuros o arco inteiro. E tem um outro motivo pra ele não ter gostado tanto desse arco. E o motivo se chama Rex Tucker. Ok. Rex Tucker é um nome bem... Chega de treta, pelo amor de pelo amor Deus. de Deus. Não, essa é só uma tretinha. Não é aquela treta maligna. É um princípio, vai. Uma tretinha Vai lá, básica. qual é a básica, que sempre tem, né, nos bastidores esses estresse. Vai, Porque o qual lance foi é o dessa vez? seguinte, Rex Tucker, pra quem não se lembra, ou enfim, Ou não né? sabe, porque é. esse nome ele ronda Doctor Who. E o lance é o seguinte, o Rex Tucker ele tava lá com a Verity Lambert e o Sidney Newman lá no começo, mas bem no começo mesmo. Antes da série estrear, quando Bem eles da ainda. Gênesis, Quando eles ainda estavam decidindo quem ia ser doutor, quem iam ser os personagens. Sim. Tipo, quando a Susan nem chamava Susan. Lá nos primeiros estágios de Doctor Who, o Rex Tucker estava super envolvido no projeto. Ele ia ser o produtor, inclusive. Olha aí. E ele também tava combinado ali de dirigir alguns episódios da primeira temporada e tudo mais. Só que ele deu pra trás e falou, não quero mais participar disso tudo, não. Não a quero. treta nem tava nisso, né? Ele só falou, não quero mais. Ele tô de falou, boa. não quero mais. E aí, quando chegou o Gunfighter, chamaram Se ele... arrependeu. Não sei, Se né? arrependeu. Não sei. Veio Dalek Mania, veio Só o rio pode de ser. dinheiro do contribuinte, se arrependeu sim. E aí, chamaram ele pra dirigir esse episódio. Só que ele achava que Dr. Who era um negócio menor. Imagina, o cara que ajuda a criar a série, né? Enfim, deixa pra lá. Tava em outra. E o Peter Purves não gostava disso, porque... Depois defendia a série com defendia a evidência. série. Pro Rex, dirigir Doctor Who era uma coisa que não era satisfatória, não era boa o suficiente, era uma coisa pequena, era série de criança, digamos série de sci-fi, assim. maluquice. Série de Mambo sci-fi. jumbo. Então, até hoje, essa é o único lugar em que o Rex Tucker tem crédito dentro de olha aí. Doctor Who. Olha aí. Porque ele não chegou pelo menos nem... já no arco bom, né? Porque ele ia dirigir a história lá dos 100 mil BC, né? Ele nunca fez isso. Então, né? O Gunfighters é o único crédito que ele tem na história de Doctor Who. Nunca mais fez, nunca mais se envolveu. Ele morreu ali nos anos 90, acabou o fim. E não gostava de falar sobre isso. Olha aí. Porque não gostava muito do envolvimento no Doctor Who. Mas eu acho que ok, o cara não curtia, né? É isso, não nada demais. Pois é.
Outra coisa bem triste de se falar sobre esse episódio é que os números da audiência foram relativamente baixos. Não entendo pra isso. época. Não entendo isso, cara. Um arco bom desse. Então nós temos aí 6,5 milhões, 6,6, 6,2 e o último 5,7 É bem baixo. milhões. A gente tem a gente arcos, tá numa baixa, né? O The Ark foi baixo também, né? a gente teve o Daleks Master Plan, Que foi muito alto. que foi muito alto. Mas, de novo, 1 trilhão de episódios. Aí é mole, né? E aí, todos os arcos que vieram depois tiveram números mais baixos, mas esse aqui... Mas o Toymaker deu uma subida. o Toymaker deu uma subida. Esse teve números super baixos, assim, muito, muito baixos. E aí o Innes Lloyd, que era o produtor da época, falou assim, olha, vamos parar com essa coisa de episódio histórico, porque não tá dando certo. Não E entendo. depois disso, meio que acabou essa coisa de episódios históricos. Eles começaram a focar mais em sci-fi mesmo. Em coisas mais voltadas pra temática futurista do que histórica. Pois é, porque isso é uma coisa... Até é um shift de ideia da própria série, né? Porque Isso. tinha muito essa pegada de episódio histórico, a gente via que... não Tem era bastante não era na que era nem Hartnell. hoje, porque, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que na temporada vai ter 1. Se tiver 2, já é um excesso, por exemplo. Da Jory teve 2. Né? Teve Pode o crer. Punjab e o Rosa. É. Né? E foi legal, foram os 2 melhores episódios, Foram inclusive. legais. Mas hoje em dia, assim, a gente sabe que tem uma cotinha de episódios históricos. Naquela época não, tinha temporada que tinha um monte. Um monte. Assim, a gente revisou uma caralhada de episódio histórico aqui já da era Hartnell. Exato. Só nas temporadas 2 e 3 teve um monte. Pois é. Então, assim... Só que como a série, ela vai... Porque ela nasce como uma série educativa. E ela vai se morfando, ela vai ficando maior do que ela mesma. Aí ela muda total pra sci-fi. Existiu esse movimento. Sim, e ela ficou maior mesmo. Sim, e é justamente nessa mudança aí de marcha pra ir pra um sci-fi que ela vai ganhando ela vai se encorpando, tipo, a lore vai ficando mais trabalhada, tipo, a gente tem, tudo bem que a gente já tem uma lore mais trabalhada com Dalek e tudo mais, mas a gente vai ter o conceito de regeneração entrando, os Senhores do Tempo aparecendo efetivamente, ainda sem nome, mas eles vão aparecer com o segundo mais doutor. Planetas, mais aliens, mais raças. Sim. Então essas coisas elas vão aprimorando a série e direcionando ela pro gênero que de fato ela é conhecida. Sim. Ela já era sci-fi nessa época. Não, claro mas que ela era um sci-fi com uma pegada educativa. E depois ela vira sci-fi puro e simplesmente sci-fi. Puro e simples, né? Algumas críticas em relação a esse episódio que surgiram na mídia é que ele é a ausência total de alienígenas. Tipo, ele só usa hotéis pra ir pro passado, fim. Não tem Mas é nenhum legal alien lá. isso. Mas eu gostei disso. Então, mas sabe o que eu acho que dá também? Porque aí você perde o elemento sci-fi. O Tá. sci-fi é só viajar. Então, tudo bem, eu entendo que não tinha muita ciência nesse episódio. Tirando o fato deles chegarem lá. Mas era uma são ficção. pessoas do futuro e e pronto, de tá aí outros da ficção- planetas tá aí que da ficção estão... científica. Exatamente. Se você... Então, beleza. De Volta ao Futuro 3 não é ficção científica, né? Porque ele usa o DeLorean pra Nossa, chegar e pois pra ir embora só. Exatamente. Na verdade, é até histórico também, porque a gente tem Velho Oeste também, tem os anos 60 Tudo e bem tudo que mais. vale... Enfim, mas... Não, então, eu entendi. mas é o que eu tô falando. Agora, assim, eu particularmente gosto e também tem que parar de achar que só porque o episódio é mais de comédia, ele é mais fraco. Porque hoje não, né? Hoje a maioria dos episódios tem um tom mais de comédia. Mais solto, Mais solto. Quando é sério, é porque é sério mesmo. Mas assim, eu acho que na série clássica existia um pouco de resistência. Tá. Existe uma resistência. Tipo, ele não foi um episódio sério, histórico. Ele mas distorceu. Ainda engraçado. por cima era engraçado. Eu sabe não assim? acho... Não, entendo o seu ponto, mas eu acho que não é nem isso. É mais aquilo que a gente tinha até falado já antes. O mundo, né, a audiência, ela já tinha largado de mão Velho Oeste. Eu acho que Porque assim, hoje em dia Passou a época. hoje em dia eu vejo e curto. Primeiro, eu curto pra caramba porque eu já gosto. Eu cresci gostando de Velho Oeste. Então é óbvio que eu vou gostar disso. Mas quando você cresceu, também. o Velho Oeste era algo antigo. Sim. Já não tinha mais tanto sim. filme série de Velho Oeste. Não tinha. Não tinha. Tanto que era outra época. O referencial que eu tenho de coisa de Velho Oeste era de fita velha que tinha largado em casa. Antigo. E de coisa que eu pegava na locadora. E algumas coisas que passava, tipo, em Bandeirantes, essas coisas. Mas assim, não era uma coisa habitual. Eu sei que eu sou meio ponto fora da curva. Não é muita gente que gosta de Velho Oeste. Claro, intensificou mais ainda por conta de Volta ao Futuro 3 também. Que fez eu gostar mais ainda. Com certeza. Mas o lance não é nem isso. Eu digo, o pessoal dos anos 60, eles já tinham passado do Cowboys and Ninjas, entendeu? É o lance do Toy Story. É o lance do Toy Story. Tipo, os brinquedos de cowboy perdem a fama
quando chega a corrida espacial, quando chega o lance do homem ir à Lua, Que é a próxima do homem ir ao onda do espaço. momento. Exato. A próxima entendeu? onda do momento, Exatamente. com Então, certeza. eu até entendo não ter tido tanta audiência, porque o pessoal... Quer um exemplo? Há uns anos atrás, qual era o grande boom de filmes, essas paradas que tinha? Ou era zumbi, ou um sim, pouquinho antes do zumbi tava vampiro. super em alta. Aí teve uma época que era só distopia, adolescente, era Isso, Jogos tivemos Vorazes, Divergente. Detergente. Entendeu? Aham. Hoje em dia, se sai um filme de distopia adolescente estilo Jogos Vorazes, a galera vai cagar, porque já passou do Já boom. foi. Entendeu? Exato. Então eu acho que tem épocas e épocas, mas ainda assim, acho que Gunfighters é muito legal. É muito bom. E é bacana porque dentro de Doctor Who você pode brincar com todos os Sim, gêneros. é o que eu sempre falo. Doctor Who, a gente Ele tem coloca essa como sci-fi pra abertura, facilitar. É. Mas não é sci-fi. Muita gente defende que inclusive é fantasia, Então, é space opera. Então, Doctor Who é tudo. Doctor Who é Doctor tudo. Who é fantasia, é terror, é sci-fi, é space opera. É suspense, é comédia, é tudo que você quiser. Vai de quem tá escrevendo. E dependendo do episódio, é tudo junto e misturado mesmo. Exato, né? exato. Então eu acho legal essa coisa do passado futurista também. Sim. Eles misturam gêneros, então eu acho que isso é Sim, bem sim, bacana. sim. Mas no caso de Gunfighters, eu gostei muito da temática do Velho Oeste, cara. É Então muito vai. bacana. Sua nota de Hartnell Whittaker para esse arco. Eu acho que vou dar um Capaldi, porque ele é muito bom. Então Olha, vamos empatar a nota, porque o meu também é um capaldão. Então você pode justificar, porque você deu essa nota. Nossa, que não rimou bosta Não, nenhuma. mas vai, porque o verso é livre. Meu Deus Não, vai, do céu! vai, Capaldi por quá. Ah, cara, um arcão, né? De Sim. novo, por tudo isso que a gente já falou aqui, eu acho que assim, ritmo, O muito ritmo não. bom. O ritmo da música e o ritmo do arco são bons. A Dodo com atitude maravilhosa. Sim, sim. Gostei muito que ela tomou uma atitude ali. Tipo, ela não ficou só esperando ser salva. Ela falou, você vai me levar ou não vai, caralho? Que isso foi bem legal. A música é bacana, cansa um pouco, mas é legal ver que foi uma música feita especificamente para um episódio. O Hartnell tá muito legal também nesse arco. Tá mesmo. Tipo, ele tá solto, ele tá confortável no papel, ele tá bem entrosado com todos os outros personagens. Sim, sim. É um arco que ele aparece bastante, né? Depois de tantas tentativas de tirar o Hartnell, ou fazer ele sumir, Ah, mas aí ou é- regenerar sem querer lá no mundo lá do Artesão Celestial, aqui ele tá presente em cena bastante. Sim, sim. Então ele tá brilhando A gente e saiu, ele a gente saiu consegue... do vale ali do Tosh do coisa. Exatamente. Então eu acho que ele finalmente tá tendo o espaço que ele merece. Depois entendeu? daquelas A tentativas exposição- deliberadas de sacanear ele. Que ele Sim. merece. E o fato de não ter elementos alienígenas não me incomoda. Não. Gosto muito, é capaldão na cabeça. Fred Pavão já falou que é capaldão também. Quer justificar, botar alguma coisa extra? Sim, é faroeste. Fim. Fim, acabou. É um episódio do Velho Oeste. Acabou. É essa a Quando justificativa. a gente começou a assistir, você já falou que ia ser um dos mais altos. Cara, eu amo estética de Velho Oeste, temática de Velho Oeste, música de Velho Oeste, tudo de Velho de Oeste. Velho Oeste. Logo, Agradeçam aos deuses do Velho Oeste por não estar dando o Whittaker. não ia dar 13, mas é assim, foi tudo que a gente falou. É um arco divertido, ele é um arco histórico, ele, apesar de tomar várias liberdades históricas, essas liberdades não são injustificadas, não é por falta de pesquisa. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, é para poder mostrar para as pessoas, nesse pouco tempo que tem, nessa hora e pouco, o máximo de personagens históricos do Velho Oeste. Então, Sim. você tem o Johnny Ringo, você tem o Bat Masterson, você tem o Doc Holliday, você tem o Wyatt Earp. É muito legal. Você tem um evento histórico de peso no Velho Oeste. Então, muito assim, bacana. só palmas e salsa parrilha pra esse episódio, de verdade, Com cara. certeza. 12 de 13, fecha uma média de 12 de 13 de Capaldi de Whittaker para The Gunfighters. Maravilhoso. Super justo, como eu queria ter visto o Capaldi num episódio do Velho Oeste. Acabei de me ligar disso. Nossa, é verdade, é verdade. Bom, Isso teve é o Matt Smith, né? Foi muito bom também, um dos melhores episódios do Matt Sim, Smith. foi bem legal. Gostei Cara, bastante. Olha aí, Titan, por favor, me dê isso. Titan. Nunca te pedi nada. Faz favor. Sim. Na verdade, já pedimos, mas tudo bem. Sim. E já que a gente tá falando de faz favor você que também tá ouvindo a gente, dê sua opinião sobre The Gunfighters, esse arco que merece. Se você quiser gravar um áudio cantando essa opinião, Pô, pode gravar também. Com certeza! A gente bota aqui no próximo podcast da série clássica. Sim, então lembre pra gente aí qual é o e-mail
cantado pro pessoal mandar pra gente. Pra você mandar um e-mail, é só abrir o Gmail ou o seu correio digital favorito. e escrever podcast@drbrasil.com.br. Mas que merda, hein? Que merda, hein? Mas enfim, podcast@drbrasil.com.br. Mande aí a sua opinião sobre esse arco. Se você tá vendo pela primeira vez, o que você achou. Se você tá revendo, o que você achou. E pode mandar em áudio também. Sim, pode mandar cantando também. Pode mandar cantando. Sim, outra coisa... Queremos ver suas riminhas. É verdade. Outra coisa que você também pode fazer aí, cantando ou não, é seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram e o Twitter, que é aquele pássaro ali que vem de chapeuzinho de cowboy, cantando, ele vem piando nesse vídeo. Exatamente. Qual é o nosso usuário aí na internet? @Dr. Brasil. Exatamente. Facebook, Tudo junto. /Dr. Brasil. Instagram, @Dr. Brasil. Siga lá pra gente chegar no 10 mil, estamos quase lá. Estamos quase lá. E Twitter, como sempre, @Dr. Brasil. A gente tá lá sempre tweetando, sempre postando todas as notícias quentes e os podcasts. As novidades. Por lá. E no Twitter é bacana que a gente tá sempre trocando uma ideia com vocês. verdade. A gente bate bastante papo por lá. Isso. Uma outra coisa que também você pode fazer e deve é seguir a gente aí nos nossos feeds do podcast, tanto no iTunes quanto no RSS, quanto seguir a gente aí no Spotify. Spotify esse agora que está com capinhas personalizadas. Então quando você chique. vai dar o seu compartilhamento ali pelo seu stories do Instagram, ele já vai com a capinha bonitinha, tematizada do arco. Arrasou. Como essa bela capa que vocês estão tendo aí Com desse certeza. arco maravilhoso que é Gunfighters. Não é Isso mesmo? aí. É isso. Mais uma Podcast Friday para nossa conta. Terça-feira estamos aí de volta revisando série moderna. Olha lá. E com série moderna veio o quê? Despedida tan, de Rose Tyler. Porque na terça-feira revisaremos o finale, o two-parter final da segunda temporada de Doctor Who. Isso. Então já vão preparando os lencinhos, já vão aí reassistindo esse two-parter final da segunda temporada. Porque terça-feira estamos de volta com mais um podcast, beleza? Com certeza. Foi muito bom, como sempre, estar aqui com vocês, revisando esse arco, cantado esse arco maravilhoso, que foi Gunfighters, que é um arco que eu gosto tanto. Até terça-feira, aquele abraço e falou! Falou pra vocês e um tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.